Os advogados dos policiais acusados de tortura pediram agora há pouco a prisão de um dos promotores do GAECO. A alegação é de que ele ameaçou uma testemunha durante as audiências que entraram hoje no 4º dia. Os advogados dos policiais pediram à justiça o afastamento de um dos promotores do GAECO. É que Márcia Silva, irmã de Tainá, registrou o boletim de ocorrência contra o promotor. Ela disse que foi coagida a mudar o testemunho dado ontem, pois estaria favorecendo os policiais. Foi formulado um pedido de prisão preventiva do promotor de justiça Denilson para que o juiz aqui encaminhe para o Tribunal de Justiça as peças e a notícia e esse pedido de prisão deste promotor. O GAECO negou as acusações e disse que elas fazem parte da estratégia de defesa em tumultuar as audiências. Os 4 rapazes que alegam ser as vítimas não foram ao fórum. A justiça ouviu 6 pessoas, entre elas o delegado Silvan Pereira, que primeiro comandou as investigações sobre a morte da menina Tainá e que agora é acusado de também torturar os suspeitos para obter a confissão deles. Um pastor capelão disse ter ouvido de um dos suspeitos de matar Tainá a confissão de que estupraram e mataram a menina. O pastor contou também que quando conversou com os rapazes, eles não tinham sinais de tortura. Olha, daqui a pouco eu vou trazer as informações direto de Colombo ao vivo, até porque o advogado da defesa dos policiais pede a prisão de um dos promotores do GAECO e você vai entender por quê. Por quê? Teria ele tentado coagir uma testemunha? É o que alega o advogado, mas os detalhes disso tudo ao vivo daqui a pouco. E também, região de Colombo, região de Colombo, aí um crime agora, todos os detalhes ao vivo também. E vamos para Colombo, neste momento. Bruno Henrique, está comigo aí, Bruno? Estou com você, voltando, te acompanhando. Pode falar o que está acontecendo, como é que está a movimentação neste 4º dia, onde testemunhas estão depondo, onde teve a cariação, reconhecimento por parte dos policiais e também dos 4 acusados de matar a Tainá. Como é que está hoje? Fala para mim. Um breve resumo, Paulo. Primeiro, quem estaria sendo ouvido seria o doutor Gibran, o médico legista, só que ele foi dispensado pelo juiz, Paulo, pelo seguinte: ele não teria participado do exame de lesão corporal, somente da necropsia do corpo, então ele já teria sido dispensado. Depois, na sequência, para ser ouvido, o doutor Agenor Salgado, ele seria o delegado da divisão do departamento da polícia da região metropolitana de Curitiba. Isso aconteceu, mas com um certo atraso. Eu explico por que do certo atraso. E terminou agora há pouco o depoimento do pastor Feitosa. O pastor Feitosa, ele realiza um serviço, leva a palavra da igreja até os presos e teria tido um contato com os 4 rapazes de terem matado a Tainá no município de Colombo, aqui na região metropolitana de Curitiba. Esse é o panorama de momento aqui no fórum, viu, Valcano? Muito bem, a hora que você conseguiu contato com alguns dos advogados, alguém... Já estão do meu lado. Quem está com você aí? Estou ao lado do doutor Luiz Gustavo e do doutor também Cláudio Galedoni. Muito bem, então prepara, porque daqui a pouco eles estão apressados, estão com tempo, vão poder conversar comigo daqui a pouco ou não? À sua disposição agora, porque eles precisam acompanhar os depoimentos. Há agora um breve intervalo, mas estão à sua disposição, Val. Muito bem, então deixa eu falar com o doutor Cláudio Galedoni aí. Vai lá, rapaz. Ô, doutor Cláudio, boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, eu recebo a informação de que o senhor teria pedido a prisão de um dos advogados, ou melhor, de um promotor do GAECO na tarde de hoje. Tem como explicar isso pra gente, doutor? Pedi a prisão, sim, porque o promotor de justiça tem que entender que ele é fiscal da lei. E se ele vier, porventura, ser noticiado que ele está infringindo a lei, ele é passível, sim, de ser processado e até preso. Porque se um advogado tivesse agindo do jeito que ele está agindo, nesse caso que apura a tortura dos policiais, eu tenho convicção que ele teria mandado prender. Então, o vento que sopra lá, sopra cá para mim. Não tenho medo de promotor, sou advogado e estou aqui para enfrentar as questões legais. Ele não se portou de forma conveniente e a defesa pediu a prisão dele. O juiz aqui não é competente para decretar. Ontem, uma testemunha foi coagida pelo promotor de justiça, segundo o boletim de ocorrência que ela registrou em Colombo. Isso é um absurdo
E nós não podemos ficar aí na mão de pessoas que têm esse tipo de comportamento. Então a defesa também não vai ficar silente, nós não somos ali uma decoração na sala de audiências, e isso não vai passar em branco. Vou levar ao tribunal, exijo a decretação da prisão do doutor Denilson. São vários pontos onde as testemunhas dizem que foram pressionadas no GAECO, que foram torturadas psicologicamente no GAECO. Aqui no estado do Paraná, aqui, caso meu, não vai ficar assim. Eu quero ver o que ele vai responder para a corregedoria dele, o que ele vai responder para o Tribunal de Justiça. Eu confio no Judiciário do Paraná. Estou do lado da verdade. Fui amparado por testemunha. Pedi a prisão do Denilson, promotor do GAECO. Doutor, fala pra mim, o que aconteceu? O senhor estava junto, estava aí? Quem estava? Como que teve essa situação? Eu quero que vocês imprimam esse boletim de ocorrência para que eu possa mostrar para quem está em casa, possa ler isso também, porque acaba de chegar isso até a minha produção, mas eu quero que vocês me informem disso. Agora, fala uma coisa, doutor Cláudio Daledoni, o que foi essa coação? O que aconteceu de verdade ontem à tarde, no momento em que a família estava depondo? Depois do depoimento esclarecedor da Márcia, ele se dirigiu a ela, acabado o depoimento, e isso não está por segredo, ele se dirigiu a ela e disse o seguinte: eu sou o promotor designado do caso Tainá. Com o que você falou aqui, a chance dos 4 serem punidos, mesmo sendo culpados, é 0 ou nenhuma. Ele coagiu, prometeu de mão junto porque ela é testemunha naquele inquérito lá. E antes disso, isso foi uma crueldade. Crueldade por quê? Porque essa moça veio corajosamente, prestou o depoimento e olha o que vem sofrendo até agora. Será que é porque é pobre? Eu não admito isso, não admito covardia. Me desculpe até a alteração de voz, mas eu não admito covardia. É promotor de justiça, mas eu sou advogado. O vento que sopra lá canta também. Pedi a prisão do promotor Denilson do GAECO no coração do curso do processo. E esse pedido de prisão foi feito quando e onde? Foi feito agora para o juízo, para ele remeter ao Tribunal de Justiça. Essa decisão aí não sai no momento, na hora, não, né? Não sai porque o juiz aqui não é competente, ele tem que pôr o privilegiado. Quem vai decidir é o Tribunal de Justiça. Quando o senhor fala não é competente, aos ouvidos de quem é leigo no assunto, quer dizer que ele não tem capacidade. Não é isso. Não é isso. Que legalmente só que o promotor de justiça e o juiz de direito, eles são processados pelo Tribunal de Justiça. Isso que eu foro privilegiado. Eles são processados, são julgados e qualquer medida de decretação de prisão ou medida cautelar é feita pelo Tribunal de Justiça, pelo segundo grau de jurisdição. Mas mesmo assim, os depoimentos continuam ocorrendo, então, agora à tarde, isso não interferiu em nada e o promotor Denilson continua acompanhando e participando de todos os depoimentos, é isso ou não? Nós impugnamos a atuação dele. Nós impugnamos porque a maneira como ele vem se comportando é uma maneira absolutamente irregular. Mas os depoimentos estão sendo colhidos. E se for reconhecido pelo tribunal, os atos serão todos julgados nulos. Até porque a situação, por exemplo, da Márcia, que é irmã da Tainá, ela acabou depondo no caso aí da tortura, porque ela estava presente em todos os momentos em que o corpo da Tainá estava sendo procurado, então era uma testemunha sim, mas ela faz parte do outro processo também, que é um caso aí, é a testemunha do outro caso, que é o caso da morte da menina, da acusação do estupro. Não é isso, Val. Ela é irmã da Tainá, olha o que essa família sofreu, olha o que essa família vem sofrendo para receber de um promotor de justiça dizendo que tem designação e porque ela falou em favor dos policiais, agora como ele era promotor designado do caso, mesmo ele sendo culpado, a chance era 0, quase nenhuma de eles serem condenados. Isso é uma brutalidade, uma covardia, uma ilegalidade. Prisão para Denilson Soares, promotor do GAECO. Doutor, o advogado Luiz Gustavo está ao seu lado aí? Está ao meu lado. Ele é o advogado da família da Tainá, que tem defendido, que tem ajudado, sendo solidário a essa família neste momento aí, há quase um ano já que esse caso vem correndo. Doutor, daqui a pouco, se for possível, qualquer novidade, eu quero voltar ainda, porque a gente vai até perto das 6 da tarde. Eu quero voltar a falar contigo aí a respeito disso e outras informações que a gente possa repassar à população. Posso contar com isso? Pode contar comigo.
Muito bem, então traga pra cá, por gentileza, esse papel aí. Pode vir, não tem problema nenhum, não. E você é bonita, inclusive, pode aparecer no vídeo, tá bom? É o seguinte, o detalhe, o doutor Luiz Gustavo tá comigo já, doutor? Só um pouquinho do pastor Coelho. Doutor Luiz Gustavo, se estiver me ouvindo, eu quero conversar porque a gente está ao vivo lá no Fórum de Colombo. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Doutor, eu tenho em minhas mãos aqui, eu acabo de receber aqui, né, um comunicado de ocorrência da Delegacia de Colombo, Delegacia Regional de Colombo, né, onde ontem foi feito um boletim de ocorrência relatando o seguinte, que a notificante, que seria a Márcia Fernanda da Silva, portadora da identidade tal, né, que está aqui, ela presta depoimento no Fórum de Colombo e após prestar o depoimento do juízo, ao sair da sala, o promotor de justiça do GAECO falou para a mesma que se solidarizava com ela e tal. Neste momento, o outro promotor, o Denilson Soares de Almeida, aproximou-se do noticiante e disse: não tem interesse nenhum em absolver os culpados, mas a investigação dos policiais do Maracanã foi tão mal feita e com o depoimento que a senhora deu hoje, que não há possibilidade nenhuma ou quase zero que os 4 acusados serem condenados. Mesmo que os policiais sejam absolvidos aqui, pois faço parte desse processo e também do processo do caso Tainá, né? E isso estava junto com outros advogados aí. O senhor acompanhou a Márcia aí nesse boletim de ocorrência ou não, doutor? Bom, eu estou extremamente indignado. Indignado enquanto cidadão, por ter um representante do Ministério Público atuando dessa maneira, e indignado enquanto advogado da família Tainá. Eu dizia, não basta essa família sofrer tudo o que está sofrendo, ter que vir como testemunha na boa-fé, simplesmente para dizer a verdade, e ser coagida dessa maneira por um agente ministerial. E agora? Assim que soube dessa situação, imediatamente a Márcia foi até a delegacia, prestou um boletim de ocorrência porque isso é crime vindo do Ministério Público, e veio mais uma informação ainda, que até então era desconhecida por esse advogado. Essa informação de que o doutor Denilson também está designado para o caso Tainá. Bom, alguma coisa cheira ruim nessa história. O GAECO não estava até então acompanhando o caso Tainá. O caso Tainá estava sendo acompanhado pelo Ministério Público, doutor Paulo Lima, e pelo promotor designado, doutor Ricardo. Imediatamente eu vou pedir o desligamento de qualquer ato processual vindo do doutor Denilson Soares. O senhor sentiu aí, ou a defesa pelo jeito sentiu que há uma tendência, alguma coisa assim, e por isso, ou algo pessoal nisso tudo, e por isso do pedido de prisão do promotor de justiça, doutor Denilson Soares? Essa atitude é uma atitude desleal, Paulo. O promotor de justiça não pode agir dessa forma. Eu tive conhecimento de que foi pedido a prisão preventiva do promotor, mas isso está alheio ao caso Tainá. Me parece que o promotor de justiça ele já vem coagindo as testemunhas anteriormente, esse castelo de areia contra a acusação dos policiais está caindo, mas o que eu não vou permitir é que atinja essa família dessa maneira. E agora o senhor vai continuar acompanhando aí tudo que for possível e permitido pela lei, mas qualquer novidade nesse caso, o espaço é sempre aberto aqui, viu, doutor, para informar a população, tá bom? Obrigado, Paulo. Obrigado. Forte abraço, daqui a pouco eu volto ao vivo de Colombo com o Bruno Henrique, trazendo mais detalhes, e o clima tá tenso, tá quente, tá fervendo. Quero deixar claro que eu gostaria, inclusive, que a minha produção entrasse em contato com o GAECO para ter uma resposta por parte do GAECO. Pode deixar aqui, deixa comigo por enquanto, para ter uma resposta por parte do GAECO, de que forma eles receberam esse pedido de prisão por parte da defesa, pedido de prisão contra o promotor Denilson Soares de Almeida, acusando, e tem um boletim de ocorrência feito pela Márcia, obviamente acompanhada do advogado, relatando que ela foi coagida. Em termos aqui, pelo que eu entendi, o que diz a Márcia e os advogados é o seguinte, de que o promotor disse de que independente se eles forem ou não absolvidos, os policiais, independente disso, as chances de serem condenados é praticamente zero, até porque ele faz parte lá do processo também, no caso da morte da Tainá. E aí, eles se sentiram, obviamente, que lesados com isso, registraram o boletim de ocorrência e hoje
doutora Daledoni pediu em Colombo a prisão do doutor Denilson Soares de Almeida, que é o promotor do GAECO. Gostaria de uma resposta do GAECO diante dessa situação tão grave, que é o pedido de prisão de um promotor, hein? Nessas circunstâncias, esse caso tá quente e cada vez fervendo mais, viu? Agora é o seguinte, o GAECO pediu a prisão dos policiais ficaram mais de 100 dias através disso tudo, que causou uma outra investigação também. Então a questão ali é pessoal, não é? Eu não sei, mas quem está por dentro são os promotores, advogados e quem está envolvido diretamente. Nosso papel é informar, por isso que eu quero os dois lados e gostaria de ouvir o GAECO diante disso também. Mas a notícia agora é que a defesa dos policiais acusados de terem torturado os 4 para confessar o crime pede a prisão de um promotor de justiça do GAECO. Pede a prisão do promotor de justiça, alegando que ele estaria coagindo testemunhas nessas oitivas aí em Colombo. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, prepara a imagem, se tiver. Eu tenho a resposta já do GAECO, então eu quero a resposta do GAECO. Coloca a resposta do GAECO para mim, até porque, para quem está chegando agora, é o seguinte. Eu vou contar a história rapidinho. Ontem estavam sendo ouvidas as testemunhas do caso da denúncia de tortura contra os 4 acusados de matar a Tainá. No momento em que a família estava prestando depoimento, teriam sido coagidos, segundo o que diz aqui nesse boletim de ocorrência, pelo promotor Dr. Denilson Soares de Almeida, que é promotor do GAECO. Diante disso, o boletim de ocorrência foi feito contra o promotor. E hoje, a defesa dos policiais acusados de tortura pede a prisão do promotor de justiça do GAECO. Então é o seguinte, a notícia é essa, que você vai ver aí amanhã. A defesa pede a prisão do promotor de justiça e já, segundo que eu fui informado pelo Daledoni aqui ao vivo, logo no início do programa, ele já não estaria mais nessas oitivas aí, entendeu? Não estaria mais, segundo que eu fui informado, a não ser que eu me equivoquei no que eu ouvi. E se o Bruno Henrique estiver comigo aí, eu quero entrar com o Bruno para saber as novidades de lá. Diante disso tudo, diante dessa informação, o Ministério Público, ou o GAECO, diz o seguinte, que essa é uma conduta sem base nenhuma. Essa é a nota do GAECO, exatamente isso. Uma conduta sem base nenhuma, destinada a tumultuar o caso. Isso é o que diz o GAECO. E aqui a gente está para informar os dois lados. De um lado, fala e pede a prisão do promotor, o GAECO se defende dizendo que isso é uma conduta simplesmente para tumultuar o caso. O Bruno está comigo aí, Bruno? Estou com você, Valsantos. Como é que está a movimentação? O clima estava tenso aí em Colombo, atrasou inclusive o início das oitivas, e agora como é que está? Bom, ainda continua, os advogados estão lá dentro ainda, o doutor André Romero, o doutor Marlos e também o doutor Daledoni. E a informação que a gente recebe agora é que a escrivã vai ser ouvida nesse exato momento. Ela estava no Alto Maracanã, né? E vai ser ouvida nesse exato momento. A outra informação, Paulo, só para te fazer um breve resumo: o pastor Feitosa foi ouvido e já foi liberado. A informação que a gente recebe nesse exato momento também é que o funcionário seria uma pessoa de confiança da delegação, tal do Borges. Ele está sendo ouvido e daqui a pouco teremos a escrivã. É um depoimento interrogatório importantíssimo nesse caso, e que deve durar cerca de 2 ou 3 horas. Não há previsão, Paulo, de quando hoje, né, essa quarta audiência deve ser encerrada. Mas a pergunta a respeito do Denilson, do promotor do GAECO, se ele estaria aqui ou não no fórum, ele permanece. Eu estou bem na porta principal aqui do Fórum de Colombo, ele continua acompanhando todos esses depoimentos, viu, Paulo? Muito bem, qualquer novidade você pode voltar a qualquer momento. O Fábio Couto, fala para mim a respeito do preso. Eu posso falar ou não posso falar? Vou atrapalhar? Se eu falar ou não vou falar? Se for para atrapalhar, não vou falar. Entendeu? Tem aí já ou não? Então se tiver, não tem problema nenhum, eu vou contar o seguinte. Um preso, cidadão, estava preso quando os 4 acusados de matar a Tainá foram para a cadeia. É esse cara aí? Não tem nada a ver com isso aí. Tem nada a ver.
Esse é outro caso, é o cara que matou a avó. Então pode tirar daqui. Eu quero saber do preso que estava lá na cadeia quando os 4 acusados de matar a Tainá foram pra lá. É isso que eu quero saber. Se eu posso falar essa história ou se eu vou atrapalhar. Se eu vou atrapalhar, não vou falar, porque essa história é importante. Né? Então, se for pra atrapalhar, a gente deixa pra amanhã. Vamos aguardar, porque é uma história importante isso aí. Entendeu? Ela começa assim. Bandido não mente pra bandido. Fala pra mim. E a história é séria, entendeu? Mas eu não posso, jamais vou fazer. Se mais de 8 meses eu não coloquei nada que atrapalhasse, ou conturbasse, ou criasse expectativa, ou fizesse show com o negócio, não vai ser agora, não, esqueça. Jamais, não vou. O caso Tainá, adolescente morta no ano passado em Colombo. Durante as investigações do crime, houve denúncia de que 4 jovens acusados do assassinato teriam sido, na verdade, torturados por policiais. E desde o começo da semana, a Justiça está ouvindo testemunhas sobre essa denúncia aí de tortura. Converso com a Andressa Almeida, repórter que tem mais detalhes para a gente sobre isso. Andressa, uma boa tarde para você. Esses depoimentos em relação à tortura devem demorar mais quanto tempo? Boa tarde, Thaís. Bom, esse é o 4º dia de audiências e elas devem se estender até o dia 16 desse mês. Então, nós teremos pelo menos mais 9 dias de depoimentos de testemunhas. Bom, lembrando que essas audiências são para investigar se os 4 rapazes foram ou não torturados. Esses 4 rapazes que trabalhavam lá em um parque na região de Colombo, eles chegaram a confessar o crime, mas depois o Ministério Público fez uma denúncia, denunciou que esses rapazes teriam sido torturados para confessar a responsabilidade pela morte da menina Tainá. Ontem, durante o 3º dia de audiências, os 4 rapazes ficaram frente a frente com os supostos agressores. Eles tiveram que reconhecer esses supostos agressores no meio de 40 pessoas, um processo que durou aproximadamente 2 horas. Durante o 3º dia de audiências também, alguns estagiários da delegacia do Alto Maracanã, na época lá em Colombo, essa delegacia para onde os 4 rapazes foram levados depois que confessaram o crime. Esses estagiários também foram ouvidos ontem, além de alguns familiares da menina Tainá da Silva. Hoje, agora à tarde, as audiências serão retomadas lá no Fórum de Colombo. A gente fica acompanhando, é claro, e na expectativa para saber, Thaís, quais serão as conclusões que a Justiça vai tomar a respeito desse caso. Lembrando, né, Andressa, que é um crime sem solução, ainda não se sabe quem realmente matou aí a Tainá e a gente vai continuar, claro, acompanhando toda essa investigação, essa apuração de informações. Policiais Obrigada, Andressa. suspeitos de torturar os acusados de matar a adolescente Tainá na Grande Curitiba passaram por um reconhecimento durante as audiências de ontem. O repórter Leandro Passaia esteve lá no Fórum de Colombo e tem os detalhes. Bom dia, Leandro. Muito bom dia, Denian. Pois é, os 4 rapazes chegaram ontem ao 12h30 e começaram o reconhecimento desses policiais depois da 1h da tarde. Todos eles foram colocados no paredão, juntamente com outras pessoas que não têm nada a ver com as acusações de tortura. Isso para que a justiça pudesse saber se os rapazes tinham mesmo convicção de quem eram os torturadores. E nem todos foram reconhecidos. O delegado Silvan, inclusive, não foi reconhecido por todos os 4. A promotoria, nem o juiz Leonardo Bechara dão detalhes porque dizem que o processo corre em segredo de justiça, mas nós temos estas informações. Ontem também foram ouvidos 3 irmãos da Tainá, a mãe dela e 7 estagiários que trabalhavam na delegacia do Alto Maracanã no ano passado, quando aconteceram as prisões. O detalhe de tudo isso, Deninha, é que neste reconhecimento dos policiais, algumas pessoas puderam se voluntariar e eu me voluntariei, por isso consegui entrar na sala de depoimento. E posso garantir a você que os 4 rapazes estão muito bem, ganharam peso e aparentemente tranquilos. Posteriormente, depois que eu consegui furar aí a segurança, fui reconhecido pelo juiz Leonardo Bechara, que pediu que eu me retirasse porque era da imprensa. Mas trago estas informações. Denian. O Leandro Passaia, ele cumpre o papel que o jornalista tem que cumprir. Ele vai atrás da notícia. Esse guri é danado. Ele já foi lá, já furou no campo do Celso da Baixada. Como é que é o cara do Pânico lá, que ia no... O infiltrado. O impostor infiltrado, sei lá. Ele é danado. Ele já furou no Celso da Baixada, agora furou no reconhecimento. Você Mas posso falar uma coisa aqui, Denian? Claro. Eu quero falar algo que é importante. O juiz Leonardo Bechara, uma pessoa muito séria e muito esperta. Existiam lá mais de 50 policiais federais e rodoviários federais.
além da segurança do próprio Fórum de Colombo. Depois de ter passado por todos estes, porque o juiz não estava na sala. Quando ele entrou, a primeira pergunta do juiz foi o seguinte: tem alguém aqui que pertence a algum veículo de comunicação? Aí eu me identifiquei. Então eu faço jus aqui à esperteza e à seriedade do juiz, porque foi o único que fez essa pergunta e foi ele que me reconheceu e pediu que eu me retirasse. Portanto, vamos levar a sério aí o trabalho do juiz Leonardo Bechara. Claro, claro que sim. E Eu estou falando isso aqui para não ter problema, viu? Porque corre em segredo de justiça, para depois o juiz não ficar bravo comigo também. Da mesma maneira que houve quem criticasse o Eleandro pelo fato de ele se disfarçar, entre aspas, de operário e ingressar na Arena da Baixada, haverá quem hoje critique o Eleandro por ele ter driblado a segurança lá do Fórum de Colombo para ingressar e ver lá a situação dos acusados. Mas eu não menti, viu, Daniel? Porque eles precisavam de voluntários e eu me voluntariei. A única coisa que eu fiz foi não me identificar como jornalista. Eleandro, você mas não eu me foi voluntariei, apresentei minha identidade e me deixaram entrar. Fui escolhido. Tem algo no jornalismo que precisa ser tratado a sério. O Eleandro não foi lá para buscar benefício pessoal. Ele foi lá para buscar informação. E a informação para ser tornada pública ao telespectador, não é informação para ele. Ele não ficou com a informação para ele. Ele foi tornar pública a notícia. O interesse dele é o interesse social, o interesse da informação. Então não se chateie se você receber qualquer crítica nesse sentido. Você fez o seu trabalho. E o trabalho bem feito. Parabéns para você.